Para a Copa São Paulo de Futebol Juniores, mas uma incógnita. Como começar os trabalhos sem saber quais são os adversários? Atrapalha um pouco? Na verdade, assim, digamos que não atrapalha tanto. Por quê? Porque a gente já tinha feito um planejamento de um ciclo de preparação, né? O ciclo de preparação como um todo. Então, esse ciclo de preparação continua. A gente está fazendo uma intertemporada, você não tem referência dos adversários, não tem referência do local que você vai, mas você está fazendo o seu trabalho como tem que ser feito, no sentido de preparação geral. Obviamente que, a partir do momento que você tem uma definição, isso define também, mas isso só vai acontecer para mim nas 3 últimas semanas de dezembro, quando eu começo a fazer os jogos treinos, e aí nesses jogos treinos você já define para a situação. Nesse momento não atrapalha tanto. Dentro dos jogos treinos, qual o planejamento principal do técnico Zé Roberto em relação aos amistosos? Com equipes amadoras ou com equipes que também irão disputar a Copa São Paulo? Na verdade, o nosso objetivo é exatamente esse, é com equipes que vão disputar a Copa São Paulo e talvez até, se eu conseguir, dependendo do planejamento, fazer pelo menos um com uma equipe profissional que vai jogar a Série A do Campeonato Piauiense, porque daí a gente sobe um pouquinho o nível do desafio e a gente consegue ter um pouquinho de mensurar um pouquinho o nosso desenvolvimento nessa intertemporada. Qual é o cronograma dos jogadores até essa relação sair da sede, do grupo, de adversários da Copa São Paulo? As próximas 5 semanas de treino contínuo, com folga só aos domingos, e o restante é trabalho semanal durante 5 semanas. Esse é o projeto. Treino de segunda a sábado, com as folgas aos domingos, e depois nas últimas 3 semanas, provavelmente dias 14, 21 e 28, a confirmar, mas provavelmente 14, 21 e 28 serão as datas onde nós vamos fazer 3 jogos treinos para a gente poder definir o nosso grupo. Houve uma palestra, ou está havendo uma palestra com os jogadores. Qual foi a principal finalidade dessa palestra com os atletas? Primeiro, avaliarmos um pouco a Copa do Nordeste, entendermos um pouquinho de como nós fomos na competição, entendermos um pouquinho o que nós tivemos de positivo na competição e, principalmente, mensurarmos o que nós precisamos melhorar para que a gente possa evoluir para o nível de competição que é a Copa São Paulo, que a gente sabe que é um nível competitivo muito alto e a gente está preparado para esses momentos. Então, primeiro, o objetivo da palestra, fazer uma avaliação, um balanço daquilo que nós fizemos na Copa do Nordeste e principalmente focarmos naquilo que nós precisamos para desenvolvermos o grupo até janeiro. Professor, a Copa São Paulo de Futebol Juniores passa a ser uma porta para os atletas que vão estourar a idade e podem estar entrando no profissional, ou pode ser uma porta para avisar outros clubes também? Eu acho que as duas coisas, né? Se a gente for observar, por exemplo, nós estamos, até com relação à Copa do Nordeste, e aí integrando Copa do Nordeste e Copa São Paulo, nós temos primeiro um grupo muito jovem, né? Garotos de 16, de 18, garotos de 19. A gente, jogo contra o Fortaleza, nós jogamos com um garoto de 16 anos na zaga. Incluímos na nossa relação de jogo um garoto de 15 anos. Quer dizer, você tem aí a questão de mercado, a questão de oportunidade para o atleta e você tem também a questão de trazer esses garotos para ser utilizado no próprio clube e em outras equipes. Então tem tudo isso junto. Além do fato de que a Copa São Paulo tem um outro aspecto. Eu costumo dizer para os atletas da seguinte forma: Copa São Paulo, além de competição, é um encontro de sonhos. São 128 equipes reunidas, onde todos os garotos sonharam estar nessa competição. É um grande sonho para todos eles e não é diferente para os 30 atletas que irão nos representar como atleta do River. São garotos que sonharam com essa possibilidade, sonham com essa oportunidade e que buscam, nessas competições, mostrar o potencial deles, a capacidade deles para que eles possam seguir na sua carreira profissional.